Nessa aula, vamos explorar as ferramentas do grupo Alinhamento, que fica logo à direita do grupo Fonte na faixa de opções. O alinhamento controla o posicionamento dos seus dados dentro de uma célula. Por exemplo, se você selecionar todos esses dados, verá que inicialmente há alguns alinhados à direita, geralmente aqueles que contêm números e datas, e outros alinhados à esquerda, geralmente os que contêm texto. Se você clicar no comando Centralizar, todos ficarão alinhados ao centro da célula. Se clicar em Alinhar à direita, todos vão para a direita, o que fica bom para a maior parte dos dados. Mas eu quero que você selecione agora apenas os vendedores e clique em Alinhar à esquerda. Esses três comandos controlam o alinhamento horizontal, mas você também pode alterar o alinhamento vertical, ou seja, se o conteúdo fica na parte superior, inferior ou no meio da célula. Para isso, vamos antes aumentar a altura da primeira linha do relatório. Em seguida, selecione o título dele e clique em Alinhar no meio. Você também pode alinhar em cima ou embaixo, mas para o título fica melhor no meio mesmo. Uma situação bastante comum é quando os dados não cabem direito na célula. E uma maneira de resolver isso seria ajustando a largura da coluna. Mas existe uma outra saída, que é usar a quebra de texto. Então, selecione os cabeçalhos das colunas e clique no comando Quebrar texto automaticamente. Assim, quando a largura da célula não for suficiente para exibir o conteúdo, o Excel insere uma quebra exibindo ele em mais de uma linha, o que também pode acabar aumentando a altura da célula se necessário. E com os cabeçalhos ainda selecionados, centralize eles na vertical e na horizontal. Pronto, agora ficou bem melhor. Logo abaixo do comando Quebrar texto automaticamente, há outro chamado Mesclar e Centralizar. Ele é útil para fazer o título do relatório ficar bem no meio da planilha. Para isso, selecione as células de A1 até J1 e clique em Mesclar e Centralizar. Acho que ficou legal assim. Mas tome cuidado com esse comando. Na hora de mesclar as células, o Excel mantém os dados da primeira célula que está selecionada e apaga nas demais, caso haja algum. Então, sempre verifique se há dados apenas na primeira célula para não apagar nenhum conteúdo por acidente. Além disso, procure mesclar células apenas para criar esses títulos no início da planilha e evite mesclar células dentro de tabelas que você pretenda filtrar ou ordenar, pois esses comandos costumam não funcionar corretamente quando há células mescladas. E o último comando no grupo Alinhamento que falta você conhecer é a orientação de texto. Ela é útil quando, por exemplo, você tem cabeçalhos com muito texto, mas não quer ter colunas tão largas. Então, selecione novamente os cabeçalhos das colunas e desative a quebra automática de texto por enquanto. Em seguida, clique no menu Orientação e selecione Girar texto para cima. Ou ainda, você pode ir novamente ao menu e escolher Inclinar texto no sentido horário. São diversas opções para controlar a orientação do texto, mas vamos deixar como estava antes, pois é o que fica melhor para o nosso relatório. E agora, aproveite para experimentar as diferentes orientações em alinhamentos e nos vemos na próxima aula.